Olá, turma. Vamos dar continuidade à nossa unidade 1, parte 1. Política educacional no Brasil e uma retrospectiva histórica. Habitantes índios. Na perspectiva da educação no Brasil colônia, antes da descoberta do Brasil pelos portugueses, o território brasileiro já era habitado por povos indígenas, os quais tinham sua própria organização social e suas vivências de processos educativos na tribo, por meio de tradições como dança, festas e rituais religiosos. Eles comunicavam-se por meio de códigos próprios, linguagem, possuíam um espírito comunitário, a mulher tinha participações nos rituais religiosos, no plantio, não havia castigo na educação dos filhos. E essa organização social e vivências surpreendeu os colonizadores portugueses, que em 1549, com a chegada dos padres jesuítas ao Brasil, foram criados os primeiros colégios, seminários, internatos e os primeiros cursos, tais como elementar, humanidades, artes ou ciências e teologia e filosofia, destinados à educação das elites, aos filhos de engenho. Os jesuítas criaram também os aldeamentos e os recolhimentos destinados à catequese, à evangelização e à preparação de mão de obra, civilizando tribos indígenas para que colaborassem na exploração da riqueza das terras. A partir de 1550, os negros vindos da África aqui chegaram para o trabalho nos canaviais, na mineração e nos engenhos de cana-de-açúcar. As formas de resistência, tanto dos índios como dos negros africanos, foram duramente reprimidas. Nesta época, a escola era necessária somente para algumas pessoas, uma vez que a intenção dos colonizadores era a dominação e a ocupação das terras sem despesa pela coroa portuguesa. Os colégios, os seminários e os conventos criados pelos religiosos foram as primeiras escolas destinadas para algumas pessoas. Em 1759, com a expulsão dos jesuítas e a insuficiência de recurso e escassez de professores que os substituíssem, o trabalho educativo no Brasil colônia ficou desarticulado, com repercussões que se estenderam por décadas, alcançando o período imperial. Após a expulsão dos jesuítas, foi instaurado o processo de separação entre ações e poderes que cabiam ao Estado e as ações e poderes que caberiam à Igreja Católica. De 1759 até 1772, a colônia era habitada por indígenas, portugueses, holandeses, franceses e os africanos que desembarcaram aqui. A educação formal, as aulas de ensino elementar, continuaram existindo de maneira insuficiente e sazonal. Eram aulas ministradas por professores leigos, membros de ordem religiosas, professores pagos por impostos municipais ou contratados por fazendeiros. Em 1808, Dom João VI e toda a corte portuguesa veio para o Brasil, permanecendo aqui até 1820. Com a vida da família real, já no início do século XIX, a educação brasileira recebeu grande impulso para a implantação do ensino superior. Mas a educação popular permaneceu relegada a um segundo plano, como destacado por Mariotto em 1882, página 43. Ele diz para a gente que o quadro geral para a instituição pública no Império, enriquecido com a criação dos cursos superiores, não teve alteração significativa. Mas, quanto aos estudos primários e médios, algumas escolas de primeiras letras e outras de aulas avulsas do velho estilo das aulas regias constituíram todo o saldo positivo do período que sucedeu a independência e que precedeu a reforma constitucional de 1834. Cabe ressaltar que a Constituição Federal de 1824 foi aprovada por Dom Pedro I e o artigo 179, parágrafo 32, determinava que a instrução primária é gratuita a todos os cidadãos. Entretanto, a realidade era outra, porque os cidadãos, naquela época, eram aqueles que possuíam propriedades, terras, bens e participavam do governo local, das câmaras municipais. As escolas elas continuavam em situação precária. Faltavam professores, materiais pedagógicos, recursos financeiros, além de pouco reconhecimento da escola como lugar de formação de homens,
Assim, os pais recusavam-se a mandar as filhas para a escola. Os custos com alimentação, vestimentas e transportes, bem como a visão machista de que os estudos para nada lhes serviam, distanciaram ainda mais o acesso das mulheres à escola e aos bens culturais. No Brasil, de 1920 a 1930, o modo de vida nas cidades e no campo empurrou as mudanças de produção agrária exportadora para a urbana industrial, da produção agrícola para a produção industrial. O processo de expansão e urbanização das cidades, com a presença de imigrantes europeus, o crescimento demográfico, o surgimento das primeiras indústrias têxteis e alimentícias, a composição da associação de intelectuais preocupados com o atraso cultural da população brasileira e a formação de pensamento de valorização da identidade nacional colaboraram para as reivindicações e mudanças no cenário educacional daquela época. Foi um momento de muitas reformas, uma vez que os problemas eram muitos, tais como, não muito diferente dos dias atuais, né? Moradias inadequadas, doenças, isolamento, analfabetismo, desinformação, crendices, discriminação social, fanatismo, dogmas religiosos, coronelismo, desigualdades, pobreza e misérias e falta de vacina, dentre outros. Primeiros anos da República. Um momento de muitas reformas, poucas escolas primárias e secundárias e um número grande de estudantes sem o direito à educação pública. Nesses anos, criaram-se por todo o país as escolas normais para formar professores, os seminários e os colégios que ofereciam ensino secundário. Os estados continuaram a organizar sua rede de ensino composta por jardins de infância, escolas primárias e grupos escolares. Durante toda a década de 20, associações, juristas, intelectuais, poetas e políticos expressaram a necessidade de uma educação nacional e criticaram o seu abandono no país. Não vale aí destacar o fato histórico que marcou a educação na década de 30, que foi o Manifesto dos Pioneiros da Escola Nova, que representou para a gente a tomada de posição dos intelectuais liberais no movimento que propuseram a reconstrução educacional no Brasil, estabelecendo princípios norteadores, a universalização a universalização da educação, a gratuidade, a obrigatoriedade, a coeducação, a descentralização, uma formação universitária para professores, educação pragmática e utilitária e o espírito científico nas investigações. Este destaque se encontra aí, gente, vocês podem se aprofundar mais na página 19 do nosso livro, tá? Os conflitos políticos e de ideias ampliaram-se na elaboração da Constituição de 1934. Delegou a responsabilidade de organização e manutenção dos sistemas educativos aos estados e ao Distrito Federal, artigo 151, sendo que a União ficou a tarefa de traçar as diretrizes da educação nacional, artigo 5º, inciso 14, e de fixar o Plano Nacional de Educação do artigo 150. No segundo manifesto, escrito em 1958, os educadores reafirmaram a educação pública gratuita, liberal, sem distinção de classes, raças e crenças, apoiada nos valores democráticos de liberdade, solidariedade, cooperação, justiça, de cidadania, de igualdade, de respeito, de tolerância, de convivência com a diversidade étnico-cultural. Bom, vale aí registrar ainda que para atender o grupo dos católicos conservadores, estabeleceu a frequência facultativa no ensino religioso e a isenção de impostos para as escolas privadas, primárias e profissionais, isso lá no artigo 153. Segundo o manifesto, uma educação voltada para o trabalho e o desenvolvimento econômico. O desenvolvimento industrial exigia trabalhadores com alguma escolaridade. Portanto, era necessário que a escola pública preparasse os homens para o trabalho, por meio das escolas técnicas, agrícolas, industriais e comerciais do Estado. Após a década de 60, a educação escolar foi preciso, então, propor ações concretas para dar respostas às demandas populares, visto que o plano de metas proposto para 1956 a 1961
Não houve nada que correspondesse a um Plano Nacional de Educação. Moreira, 1989, página 104. Essa exigência acabou surgindo na Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional, de número 4.024, do ano de 1961. Após a iniciativa pioneira de 1962 e suas revisões, sucedem-se em 30 anos cerca de 10 planos. Em 1964 foi implantada a ditadura militar. O autoritarismo expressou-se em governadores indicados que também nomeavam os diretores de escolas. As escolas foram obrigadas a implantar o ensino médio, os cursos profissionalizantes, cuja finalidade era a formação técnica para as indústrias nacionais e internacionais. O Severino, em 1988, página 51, ele afirma para a gente que é possível aprender através da política educacional em geral e da legislação educacional em particular quais os elementos ideológicos preponderantes que o Estado e, através dele, as classes dominantes de uma dada sociedade quer vincular e inculcar ao todo na população. Esses referenciais eles são importantes, visto que em cada uma dessas leis de diretrizes e bases estava um jogo de interesse de classes, portanto, suas ideologias. A partir de agora serão descritas e comentadas as legislações educacionais 4.024, 61, 5.092, 71 e atual LDB de 93, 94/96. O anteprojeto original da Lei de Diretrizes e Bases de 4.024/1961 não fez menção a planos de educação. Posteriormente, foi incluído no terceiro substituto da Comissão da Educação essa exigência. Não há como negar que nas décadas de 60 e 70 cresceu o número de escolas públicas estaduais e municipais, bem como o número de matrículas. Porém, pessoal, o número de professores continua insuficiente, mesmo com as escolas que já funcionavam. E instituto de educação, escolas normais e concurso de pedagogia, vários professores sem habilitação exigida para lecionar continuaram atuando na educação básica, ainda por muito tempo. Em algumas cidades foi permitida a jornada dupla de trabalho docente e, aliada a ela, a desvalorização do profissional. Em 1964, foi implantada a ditadura militar e muitos intelectuais, professores, músicos, atores e políticos foram exilados. Os direitos sociais e políticos dos cidadãos foram abolidos. Aí temos então a promulgação da Lei de Diretrizes e Bases da Educação de 5692/71, mudanças consideradas importantes, a fusão dos antigos ensinos primário e ginasial num curso único de 8 anos e a reorganização de todo o ensino de segundo grau, antigo colegial, para dar um perfil de cursos mais profissionalizantes. Em 1882, o trabalho em uma concepção mais ampla significa a transformação da natureza em objetos úteis para satisfazer as necessidades humanas. Para Marx, 1982, é pelo trabalho que o homem se objetiva e se constitui como ser social. É pelo trabalho que o homem, ao transformar a natureza, transforma a si mesmo. Então, o bem-estar da sociedade é definido muitas vezes pelo governo e não pelos grupos sociais que a constituem. Isso ocorre porque a sociedade ela não consegue expressar diretamente todos os seus desejos. Sempre está dependendo do poder do Estado. Ela apresenta, como eu já disse para vocês, essas demandas por meio dos seus representantes, sejam deputados, senadores, vereadores, prefeitos, governantes, e essa demanda ela vem para ser atendida pela população. Esses dirigentes fazem com que as ações sejam tomadas a partir da decisão de prioridade que eles mesmos julgam. Em 1888, a Constituição Federal faz referência a alguns rumos gerais da ação pública em educação e diz que a elaboração do plano devem ser considerados diagnóstico, necessidades apontadas nos planos municipais de educação, que você poderá acessar acessar o Plano Nacional de Educação aprovado em 2000 no endereço eletrônico que está escrito aí na tela que vocês vão ver, que é o portal do mec.gov. Bom, cabe ainda citar a respeito do planejamento das ações públicas, como apresentado no nosso livro das páginas 21 a 24, que o sucesso do planejamento ele pode ter como contrapartida alguma forma de restrição às condições da vida política democrática. É indiscutível que, em muitas situações de planejamento, a eficácia e eficiência de um plano são
quase conflitantes, com uma gama de discussões e deliberações sobre ele mesmo. Uma política de educação democrática apenas poderá fixar diretrizes gerais, deixando as outras decisões ser decidido pelas escolas, respeitadas as orientações contidas nas diretrizes. E isso implica no quê? Na escolha das atividades que se identificam com aquela cultura local. A linguagem do aluno, a linguagem da escola, ela tem que vir à frente de todo esse contexto apresentado. Vamos finalizar então, pessoal, essa etapa da unidade 1 com a seguinte reflexão. Quais são as características da sociedade hoje? Procure visualizar tudo aquilo que faz parte desse contexto. E mais, pense na educação hoje. O que fazer? O mundo em que vivemos e suas transformações. Nós vamos ver na unidade 1, parte 2A. Nós vamos discutir sobre esse assunto, o mundo em que vivemos e suas transformações. Vamos refletir e até breve.